De volta com o nosso Você Bonito. Olha que tema interessantíssimo. Convidamos mais uma vez o urologista, o Dr. Flávio Izuka. Bem-vindo, doutor. Obrigado, prazer, Carol. viu? É muito bom estar aqui com você. Prazer nosso para falar hoje de bexiga hiperativa. E olha o que chamou a nossa atenção, né, para colocar o tema aqui no Você Bonita. Vou ler uma nota para vocês. A cantora e atriz Larissa Manoela, que fez muito sucesso com o papel de Maria Joaquina no SBT, hoje, com 18 anos, em uma entrevista recente, deu uma declaração considerada até polêmica. Segundo a jovem atriz, ela precisa utilizar fraldas em seus shows. Isso para não urinar em suas roupas e fazer com que o público perceba a situação. Larissa afirmou que é difícil porque bebe muita água e cantando trabalha o diafragma, fazendo com que urine sem perceber. A ex-mirim relembrou que em um show já urinou sem perceber, estando no palco, mas sua sorte foi porque estava com um vestido. Desde então, a mocinha vem utilizando fraldas, mas o risco desta sua atitude é muito grande, pois a vontade de urinar pode ser difícil de controlar e levar à incontinência urinária. No entanto, existe tratamento para o problema de Larissa, chamado bexiga hiperativa. Gente, eu não sabia, fiquei, doutor, assim, curiosa, vou usar esse termo, porque tão jovem, muitas vezes nós não relacionamos algumas questões, né, com esta fase, com essa faixa etária aí da vida. E olha como isso pode atrapalhar imensamente a qualidade de vida. Bem-vindo. Obrigado. É verdade. Bem, eu não conhecia o caso da Larissa. Uhum. Não posso dizer que ela tem esse diagnóstico, mas se está na mídia, porque ela declarou, ela declarou isso, acaba sendo um caso muito ilustrativo, porque muitas mulheres têm esse problema, sofrem caladas, têm vergonha de dizer que tem esse problema, porque normalmente incontinência urinária está associada a mulheres de mais idade, mulheres que têm um perfil diferente, né? É importante diferenciar que existem dois tipos de incontinência urinária. Tá. Tem a da bexiga hiperativa, que pode acometer, geralmente acomete mais mulheres jovens, e tem a incontinência urinária de esforço, Tá. que normalmente acomete as mulheres de mais de 35 anos, e que agrava com o passar da idade. Geralmente piora mais ainda após a menopausa. Tá. Então, as mulheres jovens que têm bexiga hiperativa, às vezes elas ficam acanhadas, porque elas pensam, será que eu estou tendo um problema que é um problema de mulher mais velha? E, na verdade, não é isso. Bexiga hiperativa é um problema que acomete mulheres jovens. Olha isso, gente. Então, eu vou colocar uns sintomas aqui na tela e doutor, você explica pra gente, então, enfim, como se dá a situação, né? Sintomas: frequência urinária elevada, urgência miccional, noctúria e incontinência. Doutor, vamos lá, vamos caracterizar esse quadro, entender esses sintomas da bexiga hiperativa e vamos entender se tem aí alguma relação com a questão emocional, Claro. né? Você citou 4 sintomas, acho que são os 4 sintomas mais importantes. E muitas pessoas que estão assistindo o programa talvez não entendam. Eu vou tentar traduzir Claro, sintomas perfeito. para um linguajar mais do dia a dia. Frequência urinária elevada, tá? O que é uma frequência normal? É você urinar em intervalos que devem ser maiores que 2 horas. E quando é menos de 2 horas, é porque a frequência está aumentada. Tá? O segundo sintoma, foi citado aí, Pode voltar para a tela? Vamos voltar. Colocar aqui pra gente, olha lá. É o urgência miccional. Urgência miccional. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Urgência miccional é quando você tem uma vontade imperiosa. Aquela vontade de fazer xixi que se você não encontrar um banheiro, parece que você vai fazer na roupa, tá? Tá. Terceiro sintoma, noctúria. O que é noctúria? É acordar, despertar para fazer xixi de noite. A pessoa que está dormindo e fala, nossa, eu estou com vontade de fazer xixi, acorda no meio da noite e vai fazer xixi. Tá. Até uma vez por noite é considerado normal. Tá. Então, a partir de 2 vezes, existe o sintoma que não é normal. Pode ser da
bexiga hiperativa. Certo. E o último, incontinência urinária, é a perda involuntária de xixi na roupa, tá? A pessoa, então, perde urina e não percebe. Às vezes percebe, às vezes não percebe. Mas não consegue, não tem Não um tem mecanismo de controle. Não tem o controle. Olha só. Vamos colocar umas imagens? A gente tem um vídeo para passar para vocês, uma ilustração interessante para o doutor explicar. Perfeito. O que nós estamos vendo aí é um vídeo, pode ver o rim. Em bege nós estamos vendo a urina descendo pelo canal do ureter, descendo e chegando a urina onde? Na bexiga. Agora nós estamos vendo a bexiga, tá? Tá. Essa é a bexiga, que é um órgão oco, muscular, e agora está enchendo de o quê? De urina, tá certo? Olha lá. Perfeito. Aí vem um impulso nervoso, o comando para quê? Para contrair a bexiga e esvaziar. Tá. Esse vídeo é interessante que mostra as duas funções que a bexiga tem. A primeira função é de armazenamento da urina. Aham. E a segunda função é o esvaziamento da bexiga. Então, lembrando, é um órgão oco com duas funções, armazenamento e esvaziamento. Tá. E nós vamos ter doenças que prejudicam uma ou as duas funções da bexiga. Tá Entendi. certo? Vamos fazer a nossa dinâmica, Vamos então, ao fazer a vivo? dinâmica. Para já entender essa parte também, onde está o problema. Então, muitas vezes o problema pode estar nesse recado, né? Nesse Exatamente. nervoso, né? Que não passa a mensagem. Para as pessoas poderem entender, a gente fez essa brincadeira aqui. Isso aqui representa uma bexiga. Tá. Inclusive, eu tive cuidado de colocar um volume muito próximo do que é uma bexiga de um adulto. Ah, interessante. Tá? Então, a nossa bexiga, se as pessoas entenderem, tem esse tamanho. Tá. Tá? Então, o que acontece? Uma bexiga, na fase de armazenamento, ela vai sair de uma bexiga vazia, ela vai encher mais ou menos com 350, 400 ml, a pessoa já começa a sentir que a bexiga está cheia. Tá. E se ela segurar, ela consegue segurar, em alguns casos, 500, 600 e umas pessoas especiais até muito mais. 700 ml, mas aí já tem dor, tá? Tá. Então, isso aqui é mais ou menos uma bexiga com uns 400 ml, que já é uma bexiga cheia, tá? Numa situação de enchimento, a bexiga tem que ficar assim como quieta. Ela lembrando que é um órgão muscular. O que todo músculo faz? Contrai. Tá. Então, esse músculo chamado detrusor, que é o músculo da bexiga, tem que ficar relaxado. Tá. Tá? O que acontece quando a bexiga contrai de forma indevida na fase de enchimento? Aí a gente trouxe essa segunda bexiga para fazer uma demonstração para Vou segurar aqui. as pessoas entenderem. O que acontece é isso aqui. Nós temos agora uma bexiga que ela está cheia e numa situação de normalidade, a bexiga normal ela está sempre relaxada. E quando a gente quer fazer xixi, está no banheiro, a gente dá um comando para a bexiga contrair e esvaziar. Sim. O que a bexiga hiperativa faz de diferente? É uma doença de causa desconhecida que afeta a fase de enchimento da bexiga. Compromete essa função do enchimento, que não é normal. Tá. Então, a bexiga que devia ficar relaxada, ela faz isso, a gente vai demonstrar aqui. Vamos lá. Vou ver se eu não se molha. Não tem problema. Então, imagina que a bexiga, que devia estar relaxada, começa a contrair fora de hora. Você não está no banheiro. A bexiga vai o quê? Contrair. Eu estou mostrando com a minha mão. Tá. E a pessoa sente o quê? Sente a urgência. Sente aquela vontade de fazer. Porque a pessoa que está com a bexiga contraindo, ela contrai o esfíncter. Porque ela sente que se não fizer isso, vai perder urina. Entendi. Só que às vezes, olha o que acontece. Tá vendo? Ela contrai e realmente perde essa urina. Começa a perder urina. E aí ela contrai mais ainda o esfíncter. E aí começa a ter dor, começa a ter desconforto, até que não consegue mais. E ali nós estamos representando a bexiga e a pessoa faz xixi na roupa. Entendi. Tá? Então vamos deixar aqui. Puxa vida. É exatamente isso que acontece com quem tem bexiga hiperativa. Vamos falar um pouquinho de tratamento, porque tem inúmeras perguntas que chegaram Sim. para você, como sempre, né, gente? Doutora Rasa. Vamos então para os tratamentos, possibilidades aí na tela. Quando a gente fala em tratamentos, então, com medicamentos, fisioterapia de assoalho pélvico, eletroestimulação, olha o botox e Sim. mudanças na dieta. Perfeito, vamos ser bem objetivo aí.
O tratamento mais indicado para esse tipo de problema é o medicamentoso. Tá? São medicamentos chamados anticolinérgicos por boca, tá certo? E que tem geralmente 2 efeitos colaterais, boca seca e prisão de ventre. Tá. Mas que resolve o problema da grande maioria dos pacientes. 90% das mulheres ficam bem só com remédio. Ele age como você explicou, ela não contrai na hora que tem que contrair. A bexiga fica estável. Ela não tem as contrações chamadas não inibidas fora de hora. Entendi. Tá bom? Agora, toxina botulínica? Sim. O que é? Esses são casos onde o tratamento oral falhou. Tá? É um tratamento de exceção. Nesses casos, o cirurgião entra com um aparelho dentro da uretra, a gente vê a bexiga por dentro, introduz uma agulha e a gente injeta botox no músculo da bexiga. Tá. Isso tem um efeito que dura 9 a 12 meses e a pessoa não precisa tomar remédio e controla o sintoma de uma forma muito eficaz. Porque o músculo, então, para de agir. Para de contrair. De contrair. Sim. Gente, que interessantíssimo. Nossa, o diretor até falou, sensacional. Olha, olha, bacana. Mas tem todas aquelas outras formas de tratar. Também. Eu vou colocar já a perguntinha do público para você e a gente vai falando sobre isso. Muito interessante na tela, tá vendo, gente? Tem que procurar ajuda. Rosa, obrigada, um beijo. Com a menopausa, o problema piora? Levanto várias vezes para urinar durante a noite. Qual, então, o tratamento? E pergunta se existe alguma cirurgia. Bem, o problema da Rosa não é exatamente o que a gente está conversando hoje, né? Ela tem uma incontinência urinária, provavelmente de esforço, porque é a que piora com a menopausa. Entendi. Tá? Mas o que me chama a atenção é que ela tem perda à noite. Então pode ser que ela tenha o que chama de incontinência mista. Ela pode ter a mistura dos 2 tipos de incontinência. É um pouco de hiperativa com a de esforço. Entendi. Tá? Então pode ser um pouco dos 2. Então, respondendo a pergunta dela, que foi assim, a menopausa piora sim, mas outro tipo de incontinência. Acordar à noite não é uma coisa que a gente vê na bexiga de esforço. Vê mais na bexiga hiperativa. Entendi. Ela perguntou se tem tratamento, é isso? Isso, tratamento tem. E se é questão cirúrgica. Quando é misto, o tratamento pode ser com remédio e muitas vezes com cirurgia. Tá. Mas em casos leves de bexiga de incontinência de esforço, a fisioterapia de assoalho pélvico às vezes surpreende e evita uma cirurgia. Tá. A gente tem um princípio na medicina que a gente sempre tenta o que é mais simples e menos invasivo. Perfeito. Então, se puder curar com remédio e fisioterapia, melhor. Melhor. E a cirurgia sempre nos últimos casos. Perfeito, doutor. Vou colocar mais perguntinha na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Ebert, um beijo pra você. Pode atingir os homens? Onde trabalho, o banheiro fica muito longe, por muitas vezes segura a urina até o último segundo. Isso pode ser prejudicial? Sim, pode atingir os homens, é verdade. Não é um problema exclusivo, mas acomete mais mulheres, tá? Em algumas situações, se você segura a urina, aumenta o risco de infecção urinária, mas não é tão prejudicial como se imagina para os rins. O grande prejuízo é na qualidade de vida, porque a pessoa está sempre pensando onde está, onde é o banheiro mais próximo, tem que sair correndo de uma reunião, isso causa constrangimento. Imagino até em relação sexual, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Então, e quando a pessoa tem incontinência, a pessoa geralmente entra em pânico, acha que tem um problema muito sério. E nesses casos é recomendado procurar um especialista. Essa incontinência de esforço que você citou é conhecida como a bexiga caída? É essa que chamam de bexiga caída? Tá bom. Que a pessoa perde a urina quando tosse, espirra, faz ginástica. Tá? E geralmente acomete mulheres depois dos 35 anos de idade. Que é considerada, vamos dizer assim, uma flacidez desse músculo. Isso. Que daí é diferente da bexiga. E está associado a pessoas obesas, que fizeram muitos partos com bebês grandes. Que mais? Que tem histórico de ter retirado o útero. Tá, entendi. Alteração hormonal, tudo isso está associado. Muito bom. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Joana, um beijo. Quando estou correndo na esteira, às vezes vem essa vontade de fazer xixi, como se fosse vazar. Aí eu vou ao toalete e não sai nada. Seria o mesmo problema? Geralmente sim. Geralmente sim. Ela está tendo o sintoma que a gente comentou agora, da urgência.
né? Só que daí quando vai, não tem tanta urina assim. Em medicina, a gente não pode sempre afirmar que é ou não é, porque a medicina não é uma ciência exata. Mas lembra bastante o problema de bexiga hiperativa, porque às vezes a pessoa fez xixi e depois tem a sensação que tem que voltar, mas na hora que vai fazer xixi está com a bexiga vazia. Entendi. Esse é um sintoma típico de bexiga hiperativa. Tem mais perguntinha, mas eu acho interessante falar dessa questão da corrida, porque muitas mulheres, né, correm, e eu já ouvi, porque sou corredora, enfim, é a minha atividade, que isso aumenta a chance da bexiga caída, da incontinência por esforço, pelo impacto. É verdade, doutor? Eu diria que a minha impressão como médico que é o inverso. É? Se você é ativo, cuida do seu corpo, cuida do peso, isso diminui o risco de você ter bexiga caída. Tá. Porque geralmente a gente vê o contrário. As pessoas mais sedentárias, acima do peso, com flacidez na musculatura do períneo, vão ter o problema. Entendi. Então, eu acho que ser ativa ajuda a prevenir o problema. Não está ligado, então, ao impacto, muitas Mas, vezes, na dessa verdade, atividade. talvez a confusão surja porque é na hora do exercício que vem o sintoma. Entendi. Então, a pessoa associa que começou a fazer ginástica, perdeu urina. Mas, na verdade, não é isso. Não é por causa disso. É aquilo que mostrou o problema. Entendi. Mas não é a causa. Não é a causa. Perfeito. Doutora, é demais, né, gente? A gente aprende muito. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá. Vamos até o final. Simone, obrigada, um beijo pra você. Tive o diagnóstico de bexiga hiperativa com 19 anos. Fiz tratamento, porém tinha urgência em ir ao banheiro o tempo todo. Sinto até hoje que o emocional mexe muito com isso. Pode mesmo ser emocional? Vamos fechar com essa questão, que é a minha dúvida também. Perfeito. Então, a bexiga é um órgão que tem muita influência do nosso emocional. Isso que é uma coisa interessante. Quem já não passou por uma situação de ansiedade, de um nervoso porque você vai passar por uma prova, ou vamos dizer, uma cerimônia, uma premiação, você vai sair falar em público. Quem não passou por uma situação que acabou de ir no banheiro e quer ir de novo? É verdade. Tá? Então, o que ela está falando é absolutamente normal, é esperado, e muitas pessoas são mais sensíveis. E numa situação de ansiedade muito grande, elas podem até perder urina. Olha só. Tá? Nesses casos, também existe tratamento e cabe às vezes passar com o urologista que a gente pode tratar isso. Claro, e melhorar a qualidade de vida. E na medicina oriental, bexiga é medo. Não é, doutor? Sim, acertei? tem tudo a ver. Ah, estudo pra caramba isso. Quem quiser saber mais, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo aqui. Que bom tá aqui. Vai seguir e o site da clínica. Climedin, com N no final.com.br. Lá tem tudo do doutor. www.climedin.com.br. Já o encontra. Vejo vocês amanhã, sexta-feira, hein, meninos? Obrigada, doutor. Viu? Ao meio-dia. Ô, coisa boa.